Em meio ao centro agitado da cidade de São Paulo, existe um edifício que guarda uma das histórias mais sombrias do Brasil. Um prédio marcado pela tragédia, pelo fogo e por um passado muito mais obscuro. Esse é o edifício Joelma. Pois o edifício Joelma, antigo Joelma, hoje é chamado Praça da Bandeira, segue intacto, né? Mas a história de terror que aconteceu em 1º de fevereiro de 74 mudou o destino desse prédio para sempre. Pois é, Rick. E hoje esse é o tema da São Paulo Assombrada aqui no Agentes do Tarô. Vamos conhecer o caso? Bora. Construído no início da década de 70, o edifício de 25 andares localizava-se na Avenida 9 de Julho, no centro da cidade. Moderno para a época, o prédio abrigava escritórios comerciais e era símbolo do progresso urbano. Mas o que parecia uma promessa de futuro se transformaria em um dos maiores desastres do país. Era uma manhã comum quando, por volta das 9 horas, um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado deu início a um incêndio devastador. O prédio não possuía extintores adequados, alarmes de incêndio ou escadas de emergência externas, o que fez com que as escadas internas rapidamente se tornassem inalcançáveis devido à fumaça e ao calor. Ao todo, mais de 180 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas. Muitas vítimas saltaram das janelas em desespero. Um dos casos mais tristes envolveu 13 pessoas que morreram dentro de um dos elevadores, carbonizadas e irreconhecíveis. Essas vítimas, jamais identificadas, foram enterradas lado a lado no cemitério São Pedro, aqui em São Paulo. A sepultura passou a ser conhecida como as 13 Almas. Com o tempo, surgiram relatos de gritos, sussurros e sensações estranhas ao redor dos túmulos. Visitantes começaram a deixar copos d'água, leite e fazer pedidos, acreditando que as almas poderiam interceder por causas impossíveis. Hoje, essas almas são cultuadas como entidades espirituais por muitos brasileiros. Mas os mistérios do Joelma não começaram ali. Antes mesmo do prédio existir, o terreno já carregava uma história macabra. Nos anos 40, um professor chamado Paulo Camargo assassinou sua mãe e suas 2 irmãs e escondeu os corpos dentro de um poço nos fundos da casa. Quando descoberto, ele se matou. Esse episódio ficou conhecido como Crime do Poço e muitos acreditam que o terreno ficou impregnado com as energias negativas desde então. Após a tragédia, o edifício passou por uma reforma e foi rebatizado como Edifício Praça da Bandeira, uma tentativa de apagar o passado, mas os relatos estranhos não cessaram. Funcionários dizem ouvir passos em corredores vazios, sentir calafrios repentinos, ver sombras e até ouvir gritos vindos dos elevadores. Alguns relatam que aparelhos eletrônicos funcionam sozinhos ou apresentam panes inexplicáveis. Muitos se recusam a trabalhar nos andares superiores, onde o fogo foi mais intenso. O número 13 se repete misteriosamente em toda essa história. 13 vítimas no elevador, o possível 13º andar como início do incêndio e até mesmo a numerologia associada ao dia do desastre. Mensagens psicografadas por médiuns como Chico Xavier teriam sido recebidas de vítimas do incêndio, incluindo uma jovem chamada Volquimar. Esses relatos foram reunidos no livro Somos 6, que inspirou o filme Joelma, 23º andar. Hoje, o edifício segue de pé, mas o nome Joelma se tornou sinônimo de tragédia, mistério e espiritualidade, seja pelo impacto histórico do incêndio, pelos fenômenos sobrenaturais ou pelo culto às 13 almas. O edifício Joelma continua vivo na memória popular como uma cicatriz aberta na história de São Paulo. E você, acredita que um lugar pode guardar as marcas do sofrimento humano? O Joelma é um lembrete silencioso de que entre as estruturas de concreto e aço podem habitar memórias e talvez algo mais. Ô Sam, tô super curioso para saber o que vai rolar nesse acidente, hein? Esse caso de hoje é bem enigmático, né, Rick? Mas será que foi acidente mesmo? É a pergunta. Pois é, isso e muito mais que a gente vai descobrir no episódio de hoje, o 3º episódio de São Paulo Assombrada, aqui no Agentes do Tarô. E para você que está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Samantha Calegari, taróloga, administradora do Espaço Mercabá, e já te convido a curtir a nossa página no Instagram, @Agentes do Tarô, a entrar para o nosso grupo do Telegram, o link está lá na bio do Instagram,
curtir a nossa página também, lá aqui, né, no YouTube. Curte, ativa o sininho, compartilha, comenta, né, Rick? Manda pra Lorelai Fox, porque eu queria muito descobrir se a gente se chamar a gente pro arquivo oculto. Lorelai, nota a gente. Né? Lorelai. É isso aí. E é isso aí, pra você que ainda não me conhece, eu sou Ricardo Baratella, tarólogo, professor de tarô. E vamos falar então desse caso de hoje, né, nesse misterioso edifício Joelma, agora conhecido como edifício Praça da Bandeira. A gente não está transmitindo de lá, porque o lugar não é aberto, tem apenas diversos escritórios. Como sempre, nós estamos numa padaria. E sempre tem alguém que quer nos atrapalhar. Mas continua, Rick. Porque não faremos corte. Então tá bom. Vai. Então vou falar agora do edifício Praça da Bandeira. A gente estava falando que não tem lugar pra gente ficar lá, só tem escritório. Exatamente. Então nós estamos numa padaria pertinho, a Samanta adorou caminhar. Muito. Tá, então vamos começar. Construído no início da década de 70, o edifício de 25 andares, localizado na Avenida 9 de Julho, no centro da cidade, era considerado muito moderno para a época. Sede de escritórios comerciais, representava o avanço urbano e o otimismo de um Brasil em transformação. No entanto, aquilo que simbolizava o futuro se converteu em uma das maiores tragédias do Brasil. Na manhã do dia 1º de fevereiro de 1974, por volta das 9 horas, um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado deu início a um incêndio de proporções devastadoras. O prédio não contava com extintores de incêndio, equipamento de segurança, alarmes, e as escadas, não tinha escadas externas, as escadas internas, por conta do fogo e da fumaça, se tornaram intransitáveis em poucos minutos, então ficou muito difícil das pessoas fugirem do local. Né? As causas do desastre foram atribuídas em partes a negligências com manutenções das instalações elétricas, mas também não demoraram para surgir os boatos, né, de que pudesse ter sido um incêndio criminoso. Então, a gente começa com isso, né, Rick? A primeira pergunta que eu quero trazer, se realmente foi um acidente, se o incêndio foi criminoso, se existe, né, uma ação criminosa por trás de toda essa tragédia. Então a pergunta é, o incêndio do edifício Joelma foi intencional ou provocado? Ok. Tá baralhando. Vamos estar perguntando. Tá em ordem, seu tarô? Porque eu fui pegar o tarô dele, ele meio que voou da minha mão. Voa, tem umas cartas. Aí tem carta invertida. E como a gente não usa carta invertida, né, Rick? A gente não usa carta invertida, mas tem umas cartas invertidas aqui, ó. Bora lá. O incêndio do edifício Joelma foi intencional ou provocado? Peraí, que eu tô tirando. Tô operando. Vamos mostrar as cartas e em seguida a gente faz a leitura? Não. Então, vamos lá. Meu jogo aqui abre com um cavaleiro de ouros, certo? 3 de espadas no negativo. E eu tenho um rei de espadas no positivo. Bom, o meu abre com a morte. Eita! Já abriu com a morte. 6 de copas no negativo. E o 7 de paus como aspecto positivo. E aí, Henrique? Olha, é contraditório por um lado, porque a morte é uma carta bastante fatalista, determinista, né? Tipo, era para acontecer. Como se tivesse que acontecer. Por outro lado, eu tenho 2 cavaleiros, eles estão na mesma postura e mesma direção. Exato. O que me dá a impressão de ter sido algo, talvez, pode ter sido acidental, mas provocado. Tá. Então, tipo assim, a pessoa não queria atacar fogo, mas fez alguma coisa e saiu correndo, sabe assim? Tropeçou no fio. Tá. Sabe? Com esse cavaleiro de ouros abrindo o jogo, a gente vê alguém colocando a mão na massa, né? Alguém manipulando, alguém mexendo naquilo. Então, assim, pode realmente não ter sido intencional, quero matar todo mundo, quero destruir isso aqui, tipo Torres Gêmeas, né? Não acredito que tenha sido assim, mas foi uma cagada. Foi uma cagadinha ali que saiu, erraram o cálculo, né? Saiu das proporções imaginadas, bem isso, né? Tropeçou na tomada, deixou o cigarro cair, e até mesmo uma falta de manutenção, Rick. Sim. Né? Sabe, um fiozinho desencapado, um fio fininho onde tinha que ter um fio mais grosso. Aí amanhã eu troco. Viu lá, sabe, assim, viu que estava com defeito, foi lá, consertou, não tinha o fio certo, aí foi lá, colocou um fio mais fino.
e não deu conta. Então, foi uma cagada. Isso, mas sabe a impressão que me dá o 6 de copa, Sam? Parece que alguém mexeu em alguma coisa que não devia. E aí você falando, sabe a impressão que me dá? Sabe se pegar uma tomada e colocar no 220, que é 110, que é o maior bucha que tem? Exatamente. Né? Exatamente. Eu me lembro uma vez, as crianças eram pequenas ainda, e os avós, né, paternos, eu estava na casa deles, eles tinham um freezer. E a tomada do freezer quebrou ali, que ficava do lado. Aí o que o vô fez? Ele pegou uma extensão fininha, né? E ligou em uma outra tomada do outro lado da sala, o freezer. Olha, não deu 2 segundos. Começou a pegar fogo. Estourou. Detalhe, a casa era toda de carpete. Então, assim, não fosse a chave ter caído para, sabe, e outras coisas que a gente fez na hora, a casa teria pego fogo. Então, assim, ele não queria pegar fogo. Que pegasse fogo. Ele não queria incendiar a casa dele. Mas uma ação dele fez com que quase pegasse fogo. Exato. E olha só, agora a gente, quando olha para o positivo, tem o rei de espadas no seu e o 7 de paus no meu. É como se alguém tivesse visto, tentou apagar, não deu certo. E não deu certo. Porque imagina o tamanho da proporção daquilo. Eu vejo alguma insistência, tipo assim, meu Deus, preciso apagar, então, mas não deu conta. Não, imagina, incêndio com energia elétrica é um dos mais difíceis, porque você não pode jogar água, né? Saibam disso em casa, não jogue água se uma tomada pegar fogo. E nem se pegar fogo na panela de óleo. Isso, não se joga água. Você tapa. Tá? Isso, você tampa porque você você inflama mais. Você limita o oxigênio para apagar o fogo, né? Então, assim, não tinha extintores adequados, provavelmente não tinha sprinkler, mesmo se tivesse, não poderia, porque é água, né? Seria bem pior. Não, seria pior, né? Um incêndio elétrico. Então, assim, o prédio totalmente despreparado para uma coisa desse naipe, né? Desse tamanho. Sim. E uma única pessoa, 2, 3 que seja, tentando fazer, não ia dar conta, lógico. O quê? Com um papelzinho, né? Sei lá o que fazer. Não ia dar conta. Então é possível, sim, que tentaram, em algum momento, salvar, mas antes mesmo de tomar todas as proporções, mas foi tudo muito rápido. Isso, mas não intencional no sentido de ter sido planejado. E esse próprio 7 aí, esse 7 de paus, está falando da rapidez. Né? Então, assim, um contra vários. Então, assim, ele estava tentando, uma pessoa tentando, e 3 vezes mais a potência. Impossível. É isso. Né? Mas então, é isso. Vamos seguir em frente? Vamos seguir em frente. Bom, então antes da gente mergulhar nas investigações e nos mistérios, né, desse caso do edifício Joelma, é muito importante entender as condições estruturais do prédio, que vale lembrar, era relativamente novo na época do acidente. Tinha 4 anos. Nossa, novíssimo. Novíssimo. Nenhuma construção, seja ela residencial ou comercial, está completamente livre de enfrentar problemas técnicos, questões de manutenção, né, que possam causar acidentes. No entanto, a adoção de medidas que sejam adequadas, né, para a segurança pode ser decisiva para um caso desse tomar uma proporção muito grande ou muito maior, né, ou muito menor no caso. Né. Equipamentos como extintores em quantidade e localização adequada são necessários, sinalização visível, sistemas de sprinklers também, saídas de emergência bem distribuídas, equipes treinadas para orientar as evacuações são fundamentais. Então hoje a gente vê aqui pela cidade, é muito frequente você ver treinamento de incêndio. Sim. No meu prédio, por exemplo, é tem antigo. Tem equipe, né? Tem equipe, é semestral. Então, assim, é muito importante que isso aconteça para evitar uma tragédia, né? Esses elementos, quando em conformidade com as normas de segurança, podem salvar vidas. Então, eu quero perguntar o seguinte, o edifício Joelma possuía um plano de contingência que estivesse de acordo com as normas de segurança daquela época? Ou seja, a gente está falando de sistema de proteção, né, e que isso estivesse de acordo com as normas daquela época. Isso. Vamos perguntar isso. Eita, nós. Bom. Vou mostrar as cartas primeiro? Vamos lá, vou mostrar a minha. Pendurado no centro como resposta. 9 de ouros como aspecto negativo. E o 8 de copas no positivo. Eu tenho aqui um as de copas abrindo o meu jogo. Eu tenho um as de ouros à esquerda no aspecto negativo. E o cavaleiro de espadas no aspecto positivo.
E aí, Henrique? Ouros negativo, né? Ouros negativo. Já tá falando que o investimento não era tanto quanto deveria. E até tinha, mas era precário. Era o básico do básico do básico. Precisa de extintor? Tem um extintor em cada andar, sabe assim? E, na verdade, tudo foi feito para economizar, né? Para não gastar nisso. Isso. Porque é pendurado no avião. Poucos recursos. Pouquíssimos recursos. Não vejo uma adequação tão redonda, tão polida assim. É interessante, porque, por exemplo, hoje, eu não sei como era em 1974, 70, quando foi o... Incêndio. Não, o 74 incêndio, 70 a construção. Tá. Então, eu não sei, hoje a gente tem que ter um AVCB, que é um laudo do Corpo de Bombeiros, liberando o prédio para as pessoas frequentarem, para moradia, para qualquer coisa que for. Tem que ter esse laudo, né? É um laudo civil e um laudo de engenharia civil e um laudo do Corpo de Bombeiros. Aqui me parece que deram as costas para isso, nesse 8 de Copas. Assim, tipo, meio que até vi algumas irregularidades. Ah, mas isso dá nada não. Tá faltando a placa tal. Ah, mas isso dá nada não, uma plaquinha. Isso. E gente talvez não muito capacitada tecnicamente, né? Porque isso, mesmo que seja um cavaleiro, não é tão capaz assim quanto uma rainha, quanto um rei, né? E assim, é um cavaleiro, ele tá em movimento, é um cavaleiro rápido. Então, assim, não foram dados. Isso, não foi dado a atenção necessária para aquilo. Não é? Então olharam de qualquer jeito, fizeram de qualquer jeito e não viram as possíveis correções, ou se viram, não deram importância. Mas sabe agora a impressão que me dá, Sam? Porque na minha mesa eu tenho aqui um jogo abaixo do outro, né? O pendurado olhando pra morte. Pra morte. A pessoa que foi fazer vistoria pensou, isso pode dar problema. Mas não ligou. Não deu bola, né? Eu acho que vai dar bucha em algum momento. Né? Mas aí não tô aqui. Não vi. E pode até ter sido alguém, de repente, que tenha recebido grana para fazer vista grossa. Sim, é possível. Então, tipo assim, estagiário de engenharia, ou alguém recém-formado que não estava plenamente pronto para isso, pensou que pudesse dar problema, mas não levou em consideração. Né? É bem possível. Então, né, infelizmente, a mão humana poderia ter evitado. Total. Né? Poderia ter evitado. Deixa eu juntar o meu joguinho aqui para a gente seguir para a próxima pergunta. Porque não é possível a gente falar das vítimas sem, inevitavelmente, voltar o nosso olhar para os responsáveis por tudo que aconteceu. Proprietários, administradores, síndicos, locatários, funcionários, prestadores de serviço, todas as pessoas, em maior ou menor grau, têm alguma responsabilidade sobre o que aconteceu. Sim. Né? Em tragédias dessa magnitude, com tantas vidas perdidas, a busca por resposta se transforma muitas vezes em uma busca por culpados. Né? Mas, mais do que apontar os dedos, é fundamental compreender se houve falhas, omissões, negligência, e se essas falhas contribuíram para que o acidente ocorresse da forma que ocorreu, né, Rick? Sim. Então, a pergunta que eu quero trazer agora é se realmente houve negligência. Nosso jogo anterior já apontou para isso. Já mostrou, sim. Já mostrou para isso. Mas agora a gente vem confirmar se houve negligência humana na tragédia do edifício Joelma. Beleza. Meu Deus, o meu só tá bem com o maior. Olha só, é meu corte. Olha lá, as cartas invertidas. Caraca. Caramba. Vai, sua vez. Vamos mostrar as cartas aqui. Então, o meu jogo aqui abre com uma rainha de paus. No aspecto negativo, eu tenho um 3 de ouros, olha lá, a grana rolando por debaixo dos panos. E uma rainha de copas no positivo. E você, Rick? Eu abro com julgamento no centro. 4 de espadas no negativo. Opa. E o 2 de ouros vem como um aspecto positivo. Nossa, Rick, certamente houve. Certamente houve. E bem você falou, né, no jogo anterior. Uma tragédia anunciada. E interesses envolvidos. Então, assim, gente que ganhou uma graninha para fazer de conta que não viu, né? Para fazer de conta que não tá faltando tal coisa, para assinar um laudo que nem foi feito, sabe assim? O laudo falsificado. Isso, né? Com certeza. Teve, sim, negligência humana. Então, assim, se tudo tivesse feito da forma correta, essa tragédia certamente poderia ter sido evitada. E aí, o meu julgamento, e você tem 2 rainhas, foi mais de uma pessoa. Mais de uma pessoa, foi com certeza. Grupo, né? Não foi só uma pessoa. Porque nesse processo são várias pessoas envolvidas, né? Sim. No meio público, do meio particular, né? Então, muitas pessoas envolvidas que levaram grana, fizeram de conta que não viram,
e deixaram isso Eu aí não sei acontecer. como era nos anos 70, mas hoje, o prédio ficar pronto, tem que ter uma aval do Habite-se, Sim. né? É que o AVCB também. Ah, mesma coisa? Não é a mesma coisa, são coisas diferentes. Tem várias documentações, quando um prédio fica pronto, para que as pessoas possam mudar para esse prédio, tem vários laudos, né? Várias certidões que esse prédio precisa ter. Entendi. Uma deles é do Corpo de Bombeiros, que vai ver sistema de segurança, saídas de emergência, identificações e tudo mais. E tem a questão estrutural também, que é a questão de engenharia civil, Sim. né? É porque quando eu olhei aqui por esse julgamento, me veio a Habite-se alguma coisa, sabe, de arrematar e... Não, então, a impressão que dá é que estava faltando coisas e que não deram importância para isso. Isso aí é de menos. Sabe, por exemplo, uma placa que nem a gente está aqui no restaurante, uma placa saída de emergência. No meio do caos, gente, você não sabe para onde é a saída. Você tem que ter placas indicadoras. É igual cinema. Cinema, você começa a pegar fogo, acontece qualquer coisa, acende, né? A saída de emergência para que você tenha uma direção, porque no caos a gente não sabe para onde correr. Verdade. Não é? Sim. Só que você fala uma plaquinha, a falta da plaquinha não dá nada. Né? Então a impressão que eu tenho foi isso. Eu também. Né? E pra mim, e essas cartas que estão aqui na direita do meu jogo mostram muito assim, se dá problema, não vai dar tanto problema. Isso, é bobagem. É bobagem. Né? A gente resolve, faz um arremedo aqui, entendeu? Isso, exatamente. Complicado. É. Bom, vamos avançar então, porque hoje em São Paulo a gente conta com um sistema público de resgate e emergência que é considerado muito eficiente, né? Sim. O Corpo de Bombeiros principal responsável por atender essas ocorrências, resgate à altura, desastres diversos e tal, atua em conjunto com o SAMU, né, que presta atendimento médico de urgência e realiza então o transporte aí das vítimas que possam porventura aparecer. Mas uma tragédia dessa dimensão, né, como o edifício Joelma, todos esses profissionais, bombeiros, equipe médica, policial, precisaram entrar em ação. Sim. Né? O ponto é que nós estamos falando aqui de um evento ocorrido há mais de meio século, anos 70. E é natural, portanto, que surjam algumas dúvidas. 51 anos. Fez agora em fevereiro. Meu Deus do céu. Então é natural que a gente tenha dúvidas em relação a isso, né? Estrutura, se o sistema de resgate era suficiente ou não, se havia recursos. Então essas perguntas são importantes para a gente entender a dimensão dessa tragédia. Isso. Se ela poderia ter sido evitada, principalmente. Exato. Então vamos fazer essa pergunta, que é o seguinte. Os serviços de resgate, só esperar um pouquinho que tem um ônibus passando. Tem um busão, Praça da Bandeira. Deixa eu tirar meu busão, Praça da Bandeira passando. É tão legal porque a gente tá aqui sem gravar, tava comendo, tava o silêncio da paz. A gente começou, né? As pessoas querem gritar. Perguntar onde é o banheiro. Aí vem o garçom, tá tudo fica bem olhando, sim. Ai, que legal. Então vamos lá para nossa pergunta. Fazendo suco. Você pediu um suco? Os serviços de resgate agiram de forma eficiente na tragédia do edifício Joelma? Vamos lá. Ela nunca arrastou essa mesa. Pois é. Eu vou ficar segurando o meu microfone, tá? Eu vou também, porque é melhor, né? Melhor. Fica melhor, diretora? O áudio. Vai. Então vamos lá. Me sinto youtuber. Tá? Vai, o meu abre com 10 de paus no centro. Eu tenho a sacerdotisa na esquerda e o 8 de espadas no positivo. O meu jogo aqui abre com 8 de copas. Eu tenho no negativo. Olha, 8, 8, 8, 8. Eu tenho no negativo 8 de espadas. E eu tenho no positivo um 6 de ouros. E apareceu tanto no meu quanto no seu 8 de espadas e 8 de copas, né? Exatamente. A gente está falando aqui se eles agiram de forma eficiente, se o tempo de resposta foi adequado. Eu acredito que não, Rick. O meu jogo... O senhor também saiu 8 de espadas, olha? Sim. O meu jogo aqui, ele tá mostrando muito esforço a partir do momento que eles levaram a sério. Isso. Mas houve um delay. Houve um atraso aí no tempo de resposta. Eu acho que eles não tinham o equipamento necessário, Rick. Também. Olha esse 10 aqui, sabe? E mesmo reunindo tudo que eles tinham, né? Não foi suficiente para salvar as pessoas. E talvez nem água suficiente. Nem água suficiente. Né? O próprio 8 tá falando das limitações de recursos, de material, até de capacidades. Né, treinamento, máscara de proteção, essas coisas. Tudo isso, né? tudo isso. Uniforme. E me parece que, assim, uma das escadas Magiros só chegava até o 14º andar. Nossa. Ou até o 10º andar, alguma coisa assim. Tá. Só que o prédio tinha 25 andares. Meu Deus.
Então, como que ia chegar até lá? Então, faz Possível. muito sentido, né, essa incapacidade Sim, deles, sim. né, de era muito de mais prestar o voltado socorro para recursos adequado. do que falta de atitude, nesse caso, Sim, né? sim, eu acho que a Faltava atitude recursos. teve. Com esse 10 aqui, Sim, mostra com esse atitude. 10 E 8 teve, de o próprio Paus também, 8, 8 de Copas, o né? 7, mas assim, eram recursos limitados. Então eles trabalharam dentro com o que eles tinham, material disponível para eles naquela época. Exatamente. Né? Então hoje talvez nem desse para ter helicóptero ali por causa da fumaça, tem tudo isso. A gente pensa, por que não mandaram helicóptero? Gente, fumaça. Não tem como. E naquela época, helicóptero deveria ser muito mais caro. Sim, nem sei se os bombeiros tinham. Hoje tem. Eu acho que não. Né? SAMU tem helicóptero. SAMU tem, sim. Mas eu não sei se naquela época eles tinham. Acho que não. Né? Acho que não. Então, assim, o socorro, eles trabalharam de acordo com o que eles tinham. Exato. Né? Não teve corpo mole, nada disso. Não teve. Né? Eles fizeram o melhor que eles poderiam fazer. Exato. Dentro dos dadas recursos, as condições. Dadas as condições. Sim. Beleza. De 1974 eu nem era nascida, Rick. Você, eu tava na encarnação passada. Você tava no dedão do pé do seu pai ainda? Eu tava no saco do meu pai. Não, no dedão. Meu pai que falava. Meu pai que fala, né, viu? Meu pai fala assim, não, nessa época você estava no dedão do meu pé ainda. Dedão do meu pé, ótimo. Eu tava na encarnação passada, pô. Faltavam 13 anos ainda pra eu nascer. Eu sou de 78. Tá, abafa. Deu dar vida. Estrear, né, nesse mundo. Então, vamos lá. Ao todo, 187 pessoas perderam a vida e mais de 300 pessoas ficaram feridas na tragédia que marcou para sempre a história do edifício Joelma. Em meio ao caos, muitas vítimas sem alternativas saltaram das janelas em desespero, imagina? Deus. Pois é, tá tudo pegando fogo, não tinha para onde correr, não tinha como usar as escadas internas, Meu Deus. não tinha nada. A salvação era o quê? Pular a janela. Então, muita gente morreu de queda e não pelo incêndio, né? Sim. Mas um dos episódios mais tristes envolve um grupo de 13 pessoas que morreram calcinadas, queimadas, presas dentro do elevador. Seus corpos foram encontrados completamente carbonizados, sem qualquer possibilidade de identificação. Meu Deus. E é a partir desse ponto que surgem os primeiros mistérios envolvendo o edifício Joelma. E é o que a gente vai começar a investigar agora. Tá, bom? Beleza. Essas 13 vítimas anônimas foram enterradas lado a lado no cemitério São Pedro, na zona leste de São Paulo. E com o tempo, o local passou a ser conhecido como a Sepultura das 13 Almas. Os visitantes começaram a relatar experiências incomuns, sussurros inexplicáveis, calafrios repentinos, sensação de estar sendo observado ao se aproximarem daqueles túmulos. E em busca de um alívio espiritual, passaram a deixar copos d'água, leite, flores, alimentando, uma forma de alimentar aquelas almas, né? A crença que essas almas, por não terem encontrado paz, elas teriam desenvolvido um tipo de sensibilidade espiritual capaz de atender causas difíceis. Então, essas pessoas também deixam pedidos, né, naqueles túmulos. Hoje, as 13 almas são tratadas por muitas pessoas como entidades espirituais, alvo de orações, promessas e cultos devocionais. E alguns acreditam que elas continuam tentando se comunicar, pedindo descanso, justiça ou simplesmente uma lembrança. Então, seriam essas manifestações espirituais um clamor de paz, talvez? Ou um eco do sofrimento que aconteceu naquele dia, né? Então, a pergunta agora é, se as 13 almas, né, essas 13 almas se manifestam espiritualmente na sepultura, onde elas foram enterradas, como os relatos dizem. Então, assim, as 13 almas, acho que não ficou claro, né? As 13 almas do Joelma. Aqui, gente, aqui, ridícula. As 13 almas, elas realmente se manifestam da forma que os relatos dizem? Acho que a pergunta é essa. Deixa eu embaralhar. Beleza. Eu já tô tirando já. Ninguém tá vendo. Vai. Calma. Opa. E aí? Meu jogo aqui abre As de Paus. Eu tenho uma Imperatriz no negativo. E um 7 de espadas no positivo. E você? O meu abre com 13 de paus. Rei de copas no negativo. E o eremita como positivo. Eu acredito que tem algumas manifestações, mas não dessa forma. Então, assim, sim. Os espíritos estão ali, as almas, né? Existe isso realmente, como a gente sabe que existe. Mas essa questão de, elas atendem pedidos... É isso que eu ia falar.
Isso não. Atender pedido, dar milagre, e infelizmente não vejo. Não. Eu vejo muito mais sofrimento ainda em estado, né, latente pela imperatriz do seu jogo, pelo rei de copas do meu. E uma necessidade talvez até mesmo de orações, atos para encaminhamento, né? Mas não são umas milagrosas, não. Não vejo. Infelizmente. Não vejo. Talvez seja mais por entidades espirituais que estejam no lugar, mas não diretamente relacionadas não essas a 13 isso. almas. Exato. Né? Ok, então cuidado. Para quem você faz promessa. Exatamente. Bom, nossa, corta. Corta nada. Corta. Então tá bom. Ele erra. Eu gaguejei. A gente erramos. Eu ia falar os mistérios do Joelma. Mas os mistérios, então, do edifício Joelma não começaram exatamente com o stand, né? Porque antes dessa tragédia em 74, o terreno onde o prédio foi construído já guardava uma história sombria, e eu não sei, tô lendo aqui com vocês porque eu não sei dessa história. Na década de 40, um crime brutal chocou São Paulo. Um professor chamado Paulo Camargo assassinou a própria mãe e 2 irmãs. Após cometer os crimes, ele ocultou os corpos dentro de um poço no fundo da casa onde viviam. Ao ser confrontado, ele tirou a própria vida antes que pudesse ser preso. Nossa, não sabia. O caso ficou conhecido como crime do poço e marcou profundamente a memória da cidade. Desde então, muitos acreditam que o terreno teria ficado impregnado com uma energia densa, negativa, como se o solo tivesse absorvido aquela violência, aquele sofrimento, né? Anos depois, nesse mesmo local, então foi erguido, 30 anos depois, foi erguido o edifício Joelma, onde décadas mais tarde teria acontecido essa nova tragédia. Então, pergunta que nós queremos fazer aqui o incêndio do Joelma tem alguma ligação espiritual ou energética com esses assassinatos que ocorreram antes? Existe uma ligação entre o crime e o incêndio? Vamos ver? A gente é tão xereta porque ao invés de olhar pro nosso jogo, a gente olha pro do vizinho antes. A gente olha do outro. Mostra o teu jogo. Cavaleiro de Copas. Eu tenho o Mago no negativo e o 4 de ouros no positivo. Você? O meu jogo aqui abre com uma rainha de ouros. Eu tenho o Cavaleiro de Copas no aspecto negativo e o 4 de espadas no aspecto positivo. E aí, Henrique? Olha, nosso Cavaleiro de Copas nos dois, né? Só agora que eu notei. Existe uma energia psíquica, né? Realmente de sofrimento e do ato em si. Acho que a violência foi muito grande e isso colaborou sim, até porque nós temos ouros e o 4 de espadas que fala do local em si. Sim, da própria morte, né? Exatamente. E 4 e 4. Exatamente, o 4 é um 4. Né? E tá falando realmente do local, né? Do físico. Lá, esse exato. 4. Então, eu vejo sim. Eu também acredito que sim, abrindo com essa rainha, eu acredito que tenha muita influência. Por tudo que aconteceu, né? Você sabe que eu tava... Curiosidade, mas tem a ver com essa frase que eu vou usar. Tava assistindo hoje um vídeo no TikTok de terapia. As pessoas contam a história da própria vida e tal. Tem uma moça que tava passando por uma crise de depressão, assim. Ela adotou uma gata e aí ela falou, putz, esse gesto me ajudou a sair do buraco. E ela fala, a vida traz vida. Isso. E eu pensei, nossa, isso, vida traz vida e morte traz morte também, né? Exatamente. Então, nesse caso, sim. É verdade. Ai. Caramba. Então, vamos lá, vamos continuar aqui, que agora é a minha vez. Depois da tragédia, o edifício Joelma foi completamente reformado e rebatizado como edifício da Praça Bandeira, numa tentativa de silenciar o passado e apagar as marcas deixadas pelo incêndio. Mas para apagar as memórias não é simplesmente ir lá e trocar de nome. Sim. Né? Relatos estranhos começaram a surgir e nunca cessaram. Funcionários e visitantes afirmam ouvir passos nos corredores vazios, calafrios repentinos, ver sombras que surgem assim e desaparecem sem explicação. Imagina, você tá andando lá no edifício, caraca, eu saio correndo. Você dá um grito que parece que você tá sendo assassinado, depois você sai correndo. Porque essa moça dá um grito quando ela toma susto, gente. É um grito que vem da alma. Um dia eu quero filmar, postar no TikTok, só pra viralizar. Meu grito?
Enfim, há quem diga ter ouvido gritos abafados vindo dos elevadores, não foram os meus. Não foram seus, Especialmente ainda durante a noite. Alguns aparelhos eletrônicos ligam e desligam sozinhos, luzes piscam sem motivo e sistemas travam de forma inexplicável. Mas mesmo após revisões técnicas, isso continua acontecendo. E tem funcionários que se recusam a trabalhar nos andares acima, né, nos andares superiores, Caramba. onde o fogo foi mais intenso, relatando a sensação constante de opressão, né, de ter algo invisível observando eles. Aham. Isso nos leva a uma pergunta essencial, né? Uhum. As manifestações espirituais relatadas no edifício Joelma são reais no atual edifício Praça da Bandeira? Sim. Então vamos ver. Tá, vamos ver. É que eu preciso embalar lá. Embala lá. Eita. Vou começar mostrando meu jogo aqui. Vai. É um 6 de espadas, abrindo meu jogo. Eu tenho um pajem de copas no negativo. E tenho uma justiça no positivo. E aí? O meu tem o as de espadas na resposta. O mundo no negativo. E o 7 de copas no positivo. O que você acha disso? Existe exagero, né? Vamos olhar primeiro para o Sempre tem, negativo. né? Sempre tem exagero Sempre tem. e megalomania. Tanto no página quanto no mundo. Mas os relatos são reais. Eu também acredito que seja. Tá? De Até- almas que ainda, não Aham. foram, né? E Eles 7 de estão lá. copas, tá falando do mundo É. espiritual, né? Coisas que ainda Então- estão lá. Então, sim. Que E- medo. E formas. Gente, eu entrei ali pra falar com o porteiro. Tá vendo? Vai que você tá O carregando risco. Vai que eu tô com um aqui nas minhas costas. Que me faz um banimento. a cara da nossa diretora, tá ótima. Ela assiste a megalomania. Mas tem os relatos, sim. Vou tomar um passe saindo daqui. Tomar um banho de limpeza, sim. Mas é isso. Acontecem, realmente tem, mas não da forma que dizem. É sempre assim, né? Exato. Quem conta um ponto, aumenta, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Quem conta um ponto, aumenta um conto. Gente, eu sou a rainha pra errar ditado popular. Já Eu falei também. isso. É que nem Chapolin. Eu sou praticamente a Magda. A máquina. Bora Então é continuar. isso aí, vamos lá. Outro ponto que chama a atenção é a presença constante e misteriosa do número 13, né? Ao longo dessa história. E aí já tem assim: o número 13 é famoso em todos os lugares do mundo. Tem nos Estados Unidos, né? Prédios que colocam número 14 ao invés de 13, pula 12 para 14. Né? Então, assim, é um número notório, né? E aí, se a gente for pensar em tarô, é diretamente relacionado à Que é morte. associado a azar, né? Exato. E essa repetição parece mais do que mera coincidência. 13 vítimas morreram no elevador, e numa das cenas, né, mais marcantes dessa tragédia. Há relatos também de que o incêndio teria começado no 13º andar também, embora oficialmente esse dado nunca tenha sido confirmado. E mesmo após a reforma, o número 13 continua sendo evitado no prédio, como se carregasse um peso, né? E sabe o que eu descobri? Ah. O CEP da região? 01313. Meu Deus! 1313. Aqui, o CEP da região. Então tá, né? Tá, né? Esses elementos alimentam a crença de que o número carrega uma energia mística, espiritual e lá. Número de transição também entre mundos. Lá, Ricardo. É assim que você trata meu roteiro. É porque tá redundante É essa assim parte. que você trata meu roteiro. Falando lá. Lá. Quando eu falo blá, diferente. Lá. Tá. É visto como número de transição, ligado ao culto ao sagrado feminino. Então só pensar no 13 e no 3, né? Da Imperatriz da Morte. E isso nos leva a mais uma pergunta, que é: esse número 13 está de fato conectado espiritualmente a esses eventos trágicos relacionados ao Joelma? A gente vai perguntar especificamente voltando para o Joelma, tá? Então existe uma relação entre o número 13 e os acontecimentos sobrenaturais do edifício Joelma? A cara da Samantha de rancorosa. Agora ela vai falar assim, blá, blá, blá. E blá. E blá, blá, blá. Bora lá. Vai. Estou levando uma bronca porque eu deixei o microfone na mesa. A diretora, bate nela. Pronto. Eu não deixava. Então vamos lá. O número 13 está de fato conectado espiritualmente aos eventos trágicos. Pensou se saiu 13 de ouros? Imagina, 14, nossa senhora.
13 de espadas. Não duvido nada. Eu tenho o as de paus respondendo. Página de paus no negativo. E o diabo no positivo. Tô fazendo assim, ó. É a meia esquerda direita. Entendeu? Vai, você. Olha só. Rick, eu falei brincando, mas acho que é verdade. 10. Ah, não. O 13 seria o cavaleiro. 13 é a rainha. É, rainha. 13 é a rainha. Olha, quase. Quase. Rei de ouros. Enamorados à esquerda, negativo. E 9 de espadas à direita. Você acha que tem relação? Essa relação mística e espiritual do 13? Eu acho que, assim, o quanto mais fortalecida essa superstição, mais forte ela fica. É tipo uma egrégora uma criada, egrégorazinha, né? exato. Em cima disso. Então existe, mas não exatamente relacionado ao Joelma. Acho que tem muito pânico aí, tem muito mais medo do que real nisso, né? O que você acha? Também acho. Sempre tem essa relação mística, né? Todo mundo acredita. Se todo mundo acredita, a gente acaba acontecendo. Exatamente. E quanto mais você alimenta, mais forte essa crença fica, né? Exatamente. Que nem passar debaixo de escada, quebrar espelho 7 anos de azar, eu não essas acredito, coisas. Mas eu não passo. Eu também não passo mais porque eu tenho medo da escada cair na minha cabeça. Juro. Eu sou desse. Agora você veja um gato cruzando, é capaz de eu catar e levar pra casa. Isso também. Um gato preto. Ai, meu Deus. Mas, Rick, me fala uma coisa. Você acredita que um lugar, ele pode guardar as marcas do sofrimento humano? Eu acredito. Você acredita? Eu acredito. Porque é muita dor, é uma energia forte, né? Emoção, sentimento são energias poderosas e também energia de dor. Eu acho que dor Fica, né? Fica impregnado ali. Eu né? acho. São os miasmas que a gente fala. Tipo assim, uma casa onde acontece muita violência. Forma pensamento, essas coisas. Tudo isso. O arma astral. Eu acredito. Então, vamos fazer uma última pergunta para a gente finalizar aqui o nosso programa de hoje. Okay. Se o atual edifício Praça da Bandeira guarda as memórias espirituais e energéticas do incêndio do edifício Joelma. Vamos ver. Eu vou colocar só para embaralhar, tá? Tá. Nossa. Eita, olha, nós. Caraca. Vai, você. Olha só. Meu jogo aqui abre com o mundo. Peraí, que a diretora falou para continuar. Mundo. Vai, mundo. Mundo. Temperança no negativo. E o 10 de ouros no positivo. O meu abre com 5 de ouros. 9 de copas no negativo. Eu ia falar 5 de 9 de copas. 59 de copas. 13 de copas. E imperador no positivo. Com certeza. Com certeza. Curioso, né, Sara? Porque a gente tá falando. É um dente adoecido. Exatamente, né? Isso que eu ia falar. Exatamente isso. É um lugar adoecido e com muita coisa impregnada, né? 9 de copas. Então, tanto a temperança quanto o 9 de copas no negativo me dá a impressão que não há faxina que se faça lá para livrar o lugar dessa energia. Tem que ser algo muito forte, tem que ser mais de uma pessoa, tem que ser um grupo, né? Que acaba se tornando até uma energia ancestral, né, Rick? Exatamente. Sabe? Exatamente. E pior, alimentada. Então, sabe, o fato da gente estar fazendo esse episódio hoje aqui, já alimenta, a gente já está alimentando essa energia. É verdade. Não gostaríamos, mas é verdade. Não gostaríamos, mas está acontecendo. Exato. Né? Gata. Difícil, hein? Complicado. E aí, Henrique, como foi pra você? Eu acho que tem coisa que a gente não acredita muito até jogar, né? Acho que esse é um dos casos. Porque é tanta história. Daí você pensa, será que tem fantasma? Será que não sei o quê? Sim. Então tem muita energia, tem muito sofrimento envolvido. Eu acho que o que mais surpreende pra mim, nesse caso, foi o fato de a morte ter trazido a morte. Entendeu? Sim. Então, e são décadas de diferença de um crime 30 anos, para um incêndio. É muito tempo, cara. Coisa. Então, também como a Terra absorve as coisas, né? A Terra, a Terra tem memória, né? A gente fala que as pedras, né, são as testemunhas. Exatamente, exatamente. Né? Então, cuidado com o que vocês fazem entre 4 paredes. Ricardo.
Não, eu tô falando cuidado, todo tipo de cuidado. Quem fala? E é isso, Henrique, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, por essa experiência. A gente obrigado, nossa diretora. Né, nossa diretora. Produtora, ela faz tudo. Faz tudo, gente. @Calegaia, né? Quem quiser contratar os serviços dela no Instagram. Isso. Corre lá. Se você achou ruim, o que você achou do nosso áudio? Você gostou do nosso áudio? Porque se você não achou bom, nós estamos tentando comprar um microfone decente, mas ele custa R$1.500. Então faz um pix, colabora com a nossa obra. A gente ia passar contrata a leitura de tarô com a gente. A gente ia passar o chapéu. Não tô falando que você precisa dar dia de graça. Não. A não ser que você queira, se quiser também dá tudo bem. Compra curso nosso. Compra curso do Rick. Tem curso meu, tem atendimento, tem mentoria. Exatamente, consulta com a Samanta, consulta com os agentes. E a gente vai passar a caixinha de tarô. Ajude, porque a gente tá completando 4 anos daqui a pouco. É isso aí. E a gente não tem microfone decente? Exatamente, não pode, pelo né? amor dos deuses. Agentes não temos. Agentes não temes. O microfone decente. Mas enfim. Maravilha, gente. Muito obrigada a todos que nos ouviram, nos assistiram até aqui. Esse foi nosso 3º episódio da série especial São Paulo Assombrada. E você que não assistiu ainda o 1º e o 2º episódio, bem como os outros episódios da Gente do Tarô, que a gente tem uma vez por mês, né? Isso. E agora eles estão fazendo uma brincadeira que sei lá o que corre lá no nosso canal do YouTube, tem muita coisa bacana para você assistir. Nos segue aí no Instagram. Curte a nossa página aqui no YouTube, compartilhe com seus amigos e a gente está de volta daqui 2 semanas, né? É isso, 2 semanas. Beijo para vocês. Obrigado, gente, beijo. E até mais. Até mais. Tchau.